Bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Eu aproveito para pedir o seu like e se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal. Hoje vamos entregar a você mais alguns exercícios resolvidos passo a passo, mastigados, sobre limites, para que você possa entender tudo. Vejamos aqui então agora um limite trigonométrico. Aqui eu tenho quando x tende a zero, tangente de zero é zero e seno de zero é igual a zero. Portanto, eu tenho raiz de 1 menos raiz de 1, zero, dividido por zero. Então, isto requer levantar esta indeterminação. Então, numerador e denominador tendem a zero. Eu preciso levantar a indeterminação. Então, isto é igual ao limite quando x tende a zero. Então revejam lá no vídeo onde eu expliquei isso. A gente pode multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Quando eu faço isso em cima, eu já promovo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, e sobra embaixo o conjugado do numerador. Então eu já posso começar assim. 1 mais a tangente de x menos 1 mais o seno de x dividido pela raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. E sobrou o quê? Multiplicado por 1 sobre x ao cubo. Perfeito? Não posso omitir nada, senão eu altero o meu resultado. Observe que tudo o que foi feito neste limite original foi multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Em cima e embaixo. Então, se eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu, na verdade, multipliquei por 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, eu não alterei o meu resultado. Então, assim, é muito comum que sejam feitas essas operações na matemática. Somar zero, multiplicar por 1 e assim sucessivamente. Ok? Então, daqui vamos passar para o limite, quando x tende a zero, de 1 mais a tangente de x. Lembrando que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, aqui sobrou tangente de x menos o seno de x dividido pela raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. E aqui ainda sobrou 1 sobre x ao cubo. Então, passemos à nossa definição de tangente. Então, limite quando x tende a zero. Tangente de x é o seno dividido pelo cosseno menos o seno de x, raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x, vezes 1 sobre x ao cubo. Vamos, então, expandir o meu numerador limite quando x tende a zero. Então, no numerador, vou reduzir a um denominador comum, que é o cosseno. É o denominador entre cosseno e 1. Cosseno. Cosseno por cosseno dá 1, vezes seno, seno de x. Menos, cosseno por 1 dá cosseno,
Sobra então aqui seno de x vezes cosseno de x. Lembrando que tudo que eu fiz foi cosseno de x dividido por 1 é cosseno vezes seno, dá essa multiplicação. E aqui eu ainda divido pela raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. E sobrou aqui do lado de fora 1 sobre x ao cubo. Muito bem. Então, já vamos começando aqui a separar as coisas. Limite, quando x tende a zero, vamos deixar aqui seno de x, que multiplica 1 menos o cosseno de x, dividido por x ao cubo vezes cosseno de x. E aqui do outro lado, o termo racionalizante, que é o conjugado, que já não me incomoda mais. Por que não incomoda? Porque 1 mais 1 é 2, não tende mais a zero. Então, 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. Aqui eu não mexo mais nisso, portanto, agora eu vejo aqui 1 menos o cosseno e x ao cubo, e ainda com o seno de x no numerador. Então isso está sinalizando para uma possibilidade de transformar 1 menos cosseno de x em seno ao quadrado. Como eu faço isso? Eu vou multiplicar pelo conjugado de novo. Então aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. E aqui do outro lado, não mexo mais. 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. Então, isto é igual ao limite quando x tende a zero de seno de x sobre x ao cubo. Vejamos aqui que este produto é um produto notável que se chama produto da soma pela diferença. Se eu multiplico A mais B vezes A menos B, dá, já se conhece, A2 menos B2. Logo aqui é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Ora, vamos relembrar, identidade trigonométrica fundamental. Então, o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, seno de x sobre x ao cubo, seno ao quadrado de x. De onde veio isso? De 1 menos cosseno ao quadrado, como mostramos aqui ao lado. 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, dividido por 1 mais o cosseno de x vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada de 1 mais o seno de x. Muito bem. Então, isto ficou. Limite quando x tende a zero do seno ao cubo de x sobre x ao cubo, vezes 1 sobre 1 mais o cosseno de x, vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 mais a tangente de x mais a raiz quadrada
de 1 mais o seno de x. Limite, quando x tende a zero, seno de x sobre x elevado ao cubo vezes 1 sobre 1 mais o cosseno de x, 1 sobre Muito bem, então aqui é o limite fundamental, limite de seno de x sobre x, que dá 1. 1 ao cubo dá 1. 1 mais o cosseno de x, quando x tende a zero, dá 2. Logo, este fator dá meio. Tangente de x tende a zero, assim como o seno de x. Raiz de 1 mais raiz de 1 dá 2. Logo, esta fração tende a meio quando x tende a zero. Logo, este limite, a resposta dele é 1/4. Meio vezes meio. Limite trigonométrico interessante este. Aqui, quando x tende a zero, eu tenho zero, secante de zero. Se a secante é 1 sobre o cosseno de x, o cosseno tende a 1, logo a secante também tende a 1. Sobre 1 menos 1, 0. Então, tratemos de eliminar esta indeterminação. Como? Aqui, somos conduzidos primeiro, na primeira abordagem, a trabalhar sempre com senos e cossenos, porque as identidades versus limite fundamental estão concentrados em torno disso. Logo, eu vou substituir inicialmente a secante por 1 sobre o cosseno. Então, limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado dividido por 1 menos 1 sobre o cosseno de x. Isso, então, é o limite quando x tende a zero, de x ao quadrado dividido lembrando que aqui o meu denominador comum é o cosseno. Então, cosseno dividido por 1, que está implícito aqui embaixo, cosseno dividido por 1 dá cosseno, vezes 1, cosseno. Cosseno sobre cosseno dá 1, vezes 1 dá 1. Então, por isso que o meu numerador aqui vira o cosseno de x menos 1. Então, isto é igual ao limite quando x tende a zero, de x ao quadrado multiplicado pelo cosseno de x. Lembrando que dividir por uma fração é multiplicar pelo seu inverso. Então, se eu estou dividindo por cosseno de x menos 1 sobre cosseno, eu estou multiplicando pela fração oposta, que é cosseno de x sobre o cosseno de x menos 1. Certo? Então, isso ainda é igual ao limite quando x tende a zero, de x ao quadrado cosseno de x sobre o cosseno de x menos 1. Então, aqui eu já vislumbro que se eu multiplicar pelo conjugado, eu vou conduzir a uma identidade trigonométrica conhecida que vai me ajudar a sair disso. Todas as vezes que eu tenho essas diferenças, essa luz se acende desta possibilidade. Não significa que vamos fazer isto sempre, mas neste caso, recordemos que se 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno de x,
Então, o cosseno ao quadrado de x menos 1 é menos o seno ao quadrado, claro, de x. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x. Enquanto que se eu troco o sinal, observe que se eu colocar um menos aqui na frente dessa expressão, eu vou trocar o sinal do 1 por menos 1 e vou trocar o sinal de menos o cosseno ao quadrado por mais cosseno ao quadrado, como aqui está. Então, por isso, cosseno ao quadrado de x menos 1 é menos o seno ao quadrado. Então, vamos lá. Então, isto é igual a limite quando x tende a zero de x ao quadrado multiplicado pelo cosseno de x. E aqui, então, eu acrescentei o cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, cosseno ao quadrado de x menos 1 vezes cosseno de x mais 1. Certo? Então, aqui ficou limite quando x tende a zero de x ao quadrado sobre menos o seno ao quadrado, reexplicando, cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos o seno ao quadrado. Então, além daquilo ali, eu fico com isto vezes o cosseno de x e vezes ainda o cosseno de x mais 1. Então, definitivamente, isso é igual ao limite quando x tende a zero de menos, que é este menos que aqui está no denominador, x sobre o seno de x elevado ao quadrado, vezes cosseno de x, vezes o cosseno de x mais 1. Então, este é o limite fundamental, que dá 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Quando x tende a zero, o cosseno de x tende a 1. E quando x tende a zero, cosseno de x mais 1 tende a 2. Lembrando aqui do meu círculo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Algumas pessoas usam a regra para a memória de estou com sono, estou deitado, estou sem sono, estou em pé. Então, o eixo deitado é o eixo dos cossenos, o eixo em pé é o eixo dos senos. Então, aqui está o meu arco contado para cá, o arco x. Logo, se o arco é zero, o cosseno de zero é igual ao tamanho do raio do círculo trigonométrico. Se eu sei que o raio deste círculo trigonométrico é igual a 1, então o cosseno de zero é igual a 1. Logo, o seno de zero, que é a projeção sobre o eixo vertical, é igual a zero. Logo, a resposta desse limite dá menos 2. Por que mesmo? 2 vezes 1 vezes 1, e tem um menos aqui na frente. Portanto, a resposta dá menos 2. Sintam-se à vontade, caso tenham dúvidas, de postar nos comentários deste vídeo. Mais um limite trigonométrico aqui do canal Pensador Calculista. Limite quando x tende a π sobre 3 de seno de 3x sobre 1 menos 2 cosseno de x. Muito bem, então estamos acostumados com as expressões algébricas para seno de 2x, para cosseno de 2x, mas ainda não enfrentamos o seno de 3x. Então, vejamos aqui rapidamente o que seria esse seno
de 3x. Ora, o seno de 3x é o seno de 2x mais x. Logo, isso é o seno de 2x vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de 2x. Substituamos, então, o seno de 2x por 2 seno x cosseno x vezes o cosseno de x mais o seno de x que multiplica o cosseno de 2x. E para o cosseno de 2x, vamos contornar o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Vamos lembrar que 1 mais o cosseno de, mais o cosseno de 2x sobre 2, essa é mais uma identidade trigonométrica. Eu aproveito para exortar, para animar, para motivar vocês a desenvolverem uma lista das principais identidades trigonométricas. Então, 1 mais o cosseno de 2x sobre 2 é o cosseno ao quadrado de x. Logo, 1 mais o cosseno de 2x é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Logo, o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, ficamos com esta expressão. Então, para o seno de 2x igual a 2 seno x cosseno ao quadrado de x mais o seno de x que multiplica 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, isso nada mais é do que 2 seno de x que multiplica, ou melhor, o seno de x, colocando agora na forma do segundo termo aqui, seno de x em evidência. Então, eu terei 2 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Portanto, o seno de x vezes 4 cosseno ao quadrado de x menos 1. Transformando isto no produto notável da soma pela diferença. Recordando aqui, A2 menos B2 é A mais B, que multiplica A menos B. Logo, 4 cosseno ao quadrado de x menos 1 é o produto de 2 cosseno de x menos 1 vezes 2 cosseno de x mais 1, certo? Então, ficamos aqui com o seno de 3x, uma formulação aqui para o seno de 3x, é o seno de x que multiplica 2 cosseno de x menos 1, 2 cosseno de x mais 1. Logo, isto aqui pode ser posto como o limite quando x tende a π sobre 3 do seno de 3x, que é seno de x vezes 2 cosseno de x menos 1, 2 cosseno de x mais 1, dividido por 1 menos 2 cosseno de x. Então, vejamos aqui, comparando 2 cosseno de x menos 1 e 1 menos 2 cosseno de x.
Não sei se conseguem perceber que 2 cosseno de x mais 1 é igual a menos 1 menos 2 cosseno de x. Uma vez que se eu colocar um menos aqui e trocar esse sinal, vai dar exatamente o de cima, tá certo? Então aqui eu posso simplificar 2 cosseno de x menos 1 com 1 menos 2 cosseno de x e colocar aqui o meu resultado. Por quê? Quando x tende a π sobre 3, o seno de π sobre 3 lembrando que é equivalente a 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Aqui o cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60, que é igual a meio. 2 vezes meio dá 1, mais 1, então esta parcela me dá 2, certo? 2 vezes a raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3, mas aqui sobrou um menos 1. Recordam-se que esta expressão é o negativo da de baixo, certo? Portanto, esta simplificação dá menos 1. Então, 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3. Com este menos dá menos a raiz de 3. Então, a resposta a este exercício que acabamos de resolver agora, então. Outro exercício interessante aqui sobre limites trigonométricos. Então, preliminarmente, vamos substituir aí a cossecante por 1 sobre o seno. Então aqui eu tenho o seno de πx. Muito bem, bom começo, só que não me ajuda muito. Eu tenho no numerador 3 menos x e no denominador seno de πx. Tudo que eu sei é que, apelando para o círculo trigonométrico, eu sei aqui que eu tenho o seno de x aqui, esta distância vertical, certo? E aqui eu tenho o ângulo suplementar, que seria todo este aqui, certo? Portanto, este aqui também é o mesmo x, e aqui eu tenho a mesma altura, portanto, o seno de x é igual ao seno de π menos x. Logo, o seno de π vezes x é igual ao seno de π menos πx. Certo? Então é isso que eu sei. Perfeito? E isto é válido para qualquer ângulo. Eu posso até desenvolver, que nós vamos ver isto desenvolvendo. Ora, só que isto também é verdade porque 3π é algo arco côngruo com π. Ou seja, eu tenho aqui mais uma vez o meu círculo. Certo? Então eu dou uma volta completa, meia volta, aliás, eu tenho π, mais meia volta tenho 2π, mais outra volta eu tenho 3π. Então o ângulo π e o ângulo 3π são côngruos, significa que são o mesmo arco. Então vejamos quanto dá aqui o seno de π menos πx. π menos πx é seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então, seno de π, 0. Cosseno de π, menos 1. Então, isso aqui, com esse menos, dá seno de πx. Então, seno de π menos πx é o mesmo seno de π
π vezes x. Vejamos agora seno de 3π menos πx. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Muito bem. Então, seno de 3π, 3π é o mesmo ângulo de π, logo seno de 3π é igual a zero, este termo vai embora. Cosseno de 3π, desculpem, cosseno de 3π é o mesmo cosseno de π, que dá menos 1, com esse menos, então vai dar o mesmo seno de πx. Então, eu posso evoluir este limite para o limite quando x tende a 3, de 3 menos x, dividido pelo seno de 3π menos πx. Ah, professor, pode repetir? Claro que eu posso. Observe aqui. Já sabíamos que isso é verdade. Seno de π menos πx é o seno de πx. O que não sabíamos é que o seno de 3π menos πx também é igual ao seno de πx. Acabamos de ver isso aqui, certo? Então, foi isto que fizemos, trocamos o seno de πx pelo seno de 3π menos πx. Observe que deu os mesmos seno de πx. Portanto, agora eu tenho o limite quando x tende a 3 de 3 menos x dividido pelo seno de 3 vezes 3π, desculpe, aliás, 3π vezes, perdão, é conveniente, o π vezes, por conta do 3 menos x no numerador, π vezes 3 menos x. Portanto, evocando a primeiros exemplos que fizemos na primeira lista resolvida de limites trigonométricos, aqui eu tenho o mesmo argumento. Ambos tendem a zero quando x tende a 3, logo este limite é 1 sobre π. É a solução que buscávamos para este exercício. Então, vejamos aqui então este limite, que é um limite clássico e que por isso não podemos deixar de saber obter uma resposta em definitivo para este limite que é tão clássico. Então, vamos ver que a resposta tanto faz aqui ser a resposta é igualmente intrigante, a resposta para este limite, como também para este limite e todos os outros que se assemelham a ele, a eles três, certo? É claro que são limites diferentes, mas a solução é semelhante. Então, vamos lembrar, antes de colocar as respostas, vamos lembrar o seguinte, uma coisa muito importante. Então, vamos lembrar aqui, ó, como é que eu faço para determinar o seno de 1000 graus? Então, para determinar o seno de 1000 graus, eu preciso determinar uma coisa chamada menor determinação positiva do arco. Então, a menor determinação positiva de 1000 graus, como é que eu determino?
eu pego 1000 e vou dividir 1000 graus, claro, e vou dividir por uma volta no círculo trigonométrico, que é 360 graus. 1000 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360 dá 720. 720 menos 1000 dá 280 graus. Então, 8 e 2, 10 vai 1, 7, 2, 9 e 1, 10. Então, meu resto é 280 graus. Isso significa que o ângulo de 1000 graus ele é côngruo, ou seja, é o mesmo ângulo que 280. Por quê? Porque eu vou sair daqui, vou dar uma volta completa, 360. Voltei para cá de novo, portanto, 360 graus é côngruo com 0 graus. Que, por sua vez, é côngruo com 720. Dei 2 voltas, então isso aqui também é igual a 720 graus. Para chegar a 1000 agora, eu dou mais 280, ou seja, paro aqui, ó. Aqui é 270, mais 10, 280. Então, 1000 graus é côngruo a 280 graus. Por isso que eu divido por 360, eu entendo que eu dou 2 voltas e sobra 280. Portanto, se eu quero calcular o seno de 1000 graus, eu vou calcular o seno de 280 graus, que é um arco do terceiro quadrante. Agora, quanto é o seno de infinito? Então, este limite aqui é igual ao limite quando x tende a infinito de 1, mais o limite quando x tende a infinito de seno de x. Quanto é a menor determinação positiva de infinito? Coloquemos assim, menor determinação positiva de infinito. Como infinito é um número abstrato, não é um número concreto, eu não consigo determinar a menor determinação positiva de infinito. Ela é indefinida. Portanto, o seno de infinito é igualmente indefinido. Então, eu vou dizer que esse limite não existe. Certo? Calculamos vários limites aqui. Calculamos os limites trigonométricos que davam infinito. Calculamos limites trigonométricos que davam 1. Calculamos igualmente limites polinomiais que davam infinito, que davam 2/3, que davam -1, que davam o que seja. Mas este é o único limite, estes todos, pelo mesmo motivo que eu expliquei, são todos limites que não existem, porque eu não consigo determinar a menor determinação positiva de algo que é abstrato. Portanto, este limite não existe, vai ficar sem resposta. E isto é muito importante que saibamos, mas também é importante que saibamos que o limite ele é indefinido. Ele não existe, mas o limite, quando x tende a infinito de seno de x, ele é indeterminado, mas ele é limitado, ou seja, ao mesmo tempo ele está contido entre -1 e 1. E isto também é importante para compreender certas soluções, porque, por exemplo, se o limite fosse de x vezes o seno de 1 sobre x vezes o seno de x, como 1 sobre x tende a 0, então este produto tenderia também a 0, porque eu teria algo limitado multiplicado por 0, que dá necessariamente igual a 0.